Ensinar que o arrebatamento será na festa das trombetas não causaria apenas avivamentos setembrinos? Quer dizer, pessoas só buscariam a Deus e só se santificariam apenas nos meses de setembro, quando quase sempre cai a festa das trombetas? Até causaria nos infiéis, porque os fiéis se santificam a todo tempo, não apenas com o interesse de serem arrebatados. E Deus, que conhece todos os corações, não escolheria para o arrebatamento pessoas assim. E só há uma maneira de acabar com essa desculpa: entender que Deus fará uma seleção antecipada, ou seja, uma escolha prévia, antes do momento do arrebatamento. Nessa escolha, Deus decidirá quem será arrebatado e quem não será. Essa decisão de Deus não será em cima da hora, e você vai ver agora nos trechos da Bíblia que vamos apresentar. Para ser um arrebatado, é preciso ter uma preparação. A palavra de Deus comprova isso em várias passagens, e nós vamos ver cada uma delas. A parábola do intruso na boda. Mateus 22, versículo de 1 a 14. Então Jesus, respondendo, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto. Vinde às bodas. Eles, porém, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disto, encolerizou-se, e enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então diz aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial foi cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Perceba no versículo 2 que existem 3 personagens: o rei, que decide casar o seu filho, o filho do rei, e a noiva do filho, que é justamente a igreja, o Pai e o Senhor Jesus. No versículo 8 é muito importante que você perceba esse detalhe. As bodas estavam prontas, mas os convidados eram indignos. Preste atenção nessa palavra, indignos. No versículo 9 nós percebemos o convite da graça, que é oferecido a todas as pessoas, fossem elas boas ou más. Perceba a palavra, tanto maus como bons. Aí você percebe que o chamado de Deus é pela graça, quer dizer, pelo favor imerecido de Deus. As pessoas que tinham sido chamadas para esta festa eram pessoas más também. Elas foram convidadas e estavam no meio das pessoas boas. Portanto, o critério usado para chamar as pessoas para o casamento do filho não foi o mérito dessas pessoas, mas sim a graça, o favor imerecido do pai do filho. Você também percebe que leva um certo tempo para encher aquele local. Não foi tudo instantaneamente. Levou um certo tempo para que aquele local se enchesse. No versículo 11, existe uma grande chave para entender essa passagem. Não foi o filho que entrou na festa. O filho ainda não aparece. O filho ainda não entra. Quem entra para ver os convidados é o pai do filho, é o rei. O filho não aparece em cena até que o pai selecione quem será escolhido para fazer parte do casamento. O pai entra e olha todos os convidados. Quer dizer, cada um dos convidados é visto pelo pai. Nos versículos 12 e 13, você percebe que o pai tira do meio deles um intruso, alguém que não iria participar da boda, das bodas do seu filho. Esse intruso, que é separado dos demais, ele é lançado nas trevas, onde há pranto e ranger de dentes. Mas perceba nessa passagem que não há fogo. Isso porque o lugar onde essa pessoa será lançada não será no inferno, mas sim estará de fora da boda. Ele será lançado num local chamado trevas exteriores. Ainda que ele fosse jogado no lugar onde teria ranger de dentes e choro,
choro, esse lugar não seria o inferno. Jesus disse o mesmo no capítulo 24, versículos 50 e 51, quando ele disse: virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui está falando do mesmo local. Não há fogo nesse local, mas há também choro e ranger de dentes. E perceba também que é um servo que é lançado nesse local. No capítulo 25, versículo 30, onde ele fala da parábola dos talentos, existe um servo que ele também lança nesse mesmo local. Ele diz: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Essas trevas exteriores não é o inferno, porque você não vê a palavra fogo e nem as palavras eterno. E perceba também que Jesus volta a repetir que o servo será lançado nesse local. Mesmo que ele fosse inútil, um servo de Deus jamais iria para o inferno. Ainda em Mateus capítulo 8, versículo 12, diz: os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Você percebe novamente que os filhos do reino não estavam sendo lançados no fogo, mas sim nas trevas. O mesmo versículo você pode encontrar também no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 28. Agora veja a diferença de outro local onde haverá choro e ranger de dentes, mas também haverá fogo. Perceba a diferença. Mateus capítulo 13, versículo 40. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. É no fim do mundo, e não antes da boda. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Você percebeu que esse local tem fogo e não é o local de trevas, diferente do que Jesus falou para o servo inútil. No mesmo capítulo 13 de Mateus, no versículo 49, ele diz: assim será na consumação do mundo, ou seja, no fim do mundo, e não antes da boda. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. É muito diferente da parábola do intruso, onde os maus estão presentes, mas acabarão participando das bodas do filho. Aqui, os maus são separados de entre os justos e serão lançados na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Esse local é totalmente diferente do local de trevas. O servo é lançado nas trevas e não no fogo, diferente desse local que Jesus está descrevendo como o inferno, no fim do mundo. Mateus 25, 41 é outro versículo que mostra esse local de fogo. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. E no 46 ele disse: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então você pode perceber claramente que existem dois lugares que, embora nos dois as pessoas estarão rangendo os dentes, porém em um há trevas e em outro há fogo. Um é eterno e em outro não. Mas qual seria esse lugar em que o intruso é jogado? Ele é separado, juntamente com servos maus e servos inúteis, para participar da tribulação. A tribulação acontecerá aqui nessa terra e não no inferno. E ele termina dizendo: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você percebe aqui três classes de pessoas: os chamados, que são muitos; os escolhidos, que serão poucos; e os que nem foram chamados, que são as pessoas perdidas. Os chamados são as pessoas salvas e que estavam participando da festa. Alguns eram maus, porém pela graça e misericórdia de Deus, eles foram salvos. Até mesmo quem foi tirado da festa teve a oportunidade de ser salvo, porque as trevas não seriam o seu destino final. E quem são os poucos escolhidos? Os escolhidos são as pessoas separadas para o arrebatamento. São as pessoas que serão separadas para a boda. Elas estão vestidas da veste nupcial. Já o intruso que é tirado para fora dessa festa e não vai participar das bodas do filho dele, ele foi tirado, porém ele teve tempo para conseguir a sua veste também. Assim como existiam os maus na festa, e estes maus tiveram o mesmo tempo e conseguiram as suas vestes. Já o intruso não quis saber de se vestir da maneira apropriada, e por esta razão ele foi excluído. Lembre-se que tudo isso está acontecendo e o filho ainda não apareceu, o filho ainda não veio. O pai do filho faz uma escolha antes do filho aparecer. Quem decide qual será a noiva de Cristo e quem fará parte dela
dela é o próprio Pai. E é justamente isso que nós queremos ensinar a você. O Pai faz uma seleção ou uma escolha prévia antes que o Filho entre. Se nós estamos ensinando que o Senhor Jesus arrebatará a sua igreja numa festa de trombetas, isso não quer dizer que as pessoas arrebatadas serão escolhidas em cima da hora, no momento da festa. Mas muito antes, o Pai entrará e vai selecionar quem vai participar da boda e quem não vai participar. Quem será separado para participar e quem será tirado e jogado nas trevas. Na parte 6 deste estudo, onde nós falaremos sobre o dia da expiação, ou Yom Kippur, nós vamos falar exatamente sobre as trevas, e você vai ficar impressionado do significado de trevas, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e você vai entender que se refere ao período da tribulação, onde pessoas não serão arrebatadas e terão que passar pela tribulação. Mas o que são essas vestes nupciais? Você percebeu? Só pôde participar das bodas quem tinha essa veste. Quem não aproveitou o tempo e ficou sem a veste, ficou também de fora da boda. A boda será feita no céu, o casamento do Filho de Deus com a noiva, que é a igreja. Alguns não poderão participar desse momento, porque não trouxeram as vestes nupciais. E é aí que está a resposta de muitas pessoas que vão perder o arrebatamento, justamente por pensar que já que Jesus volta numa festa de trombetas, quando chegar perto dessa época, eu vou começar a buscar a Deus, ou me santificar. Isso é um engano do diabo. Ai de você se pensar isso. Em Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8, está dizendo o significado dessas vestes. Lembre-se, a Bíblia é um livro só e é a palavra completa de Deus. A Bíblia responde a si mesma. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. As justiças dos santos são justamente as obras de justiça que as pessoas chamadas por Deus, com o passar do tempo, vão praticando. Essas obras estarão sendo acumuladas em registros de Deus e farão parte do seu galardão ou da sua recompensa. O arrebatamento, na verdade, é o momento em que Deus separa as pessoas que terão galardão para receber, quer dizer, terão recompensas para receber. As outras pessoas que não tiveram as suas obras de justiça, elas não terão os vestidos, isto é, elas não terão recompensa alguma, embora sejam pessoas salvas, chamadas por Deus, mas não foram escolhidas para fazer parte da boda do Cordeiro, da boda do Filho de Deus. Olha o que diz o último capítulo do livro de Apocalipse, versículo 10. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Quer dizer, se você não quer abandonar a sujeira, continue nela, mas se você quer praticar as obras santas ou praticar as obras de justiça, continue praticando. Eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Agora você entende por que o Pai separou aquele intruso, porque ele não tinha obras. Ainda que ele tivesse sido chamado e fazia parte das pessoas chamadas, ele teve o mesmo tempo em que outras pessoas também tiveram, sejam bons ou sejam maus. Porém, os outros aproveitaram o tempo, se santificaram, buscaram o galardão, buscaram recompensa, tinham obras que agradavam a Deus, coisas que eles faziam que agradaram a Deus. E você acha que se você decidir se converter em cima da hora do arrebatamento, que obras você terá? Que recompensa você terá para receber? Lembre-se, o arrebatamento é o momento em que o Senhor separa os fiéis para receberem a recompensa no céu, no tribunal de Cristo. Se você quer saber como você pode ser recompensado por Deus e como você pode ter galardão, que significa recompensa, você pode ler, por exemplo, o Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, onde por várias vezes Jesus está falando de certas recompensas. E você que prega ou ensina a palavra de Deus ou participa da obra de Deus, você pode ler também 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 11 ao 15, onde fala sobre o que Deus espera das pessoas que realizam uma obra para Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo
versículo 10 está escrito sobre o tribunal de Cristo, onde cada um receberá conforme as obras que tiverem feito. Então nós concluímos que a salvação é pela graça de Deus. Sejam bons ou maus, que são chamados e aceitam o chamado, eles serão salvos. Porém, para ser arrebatado é preciso obras de santificação, obras de consagração, obras de justiça, motivos para que Deus recompense a você. Será que se o arrebatamento fosse em tempos atrás, você seria arrebatado? Isso também responde à dúvida de muitas pessoas. Mas será que eu posso ser salvo na tribulação? Sim, você poderá ser salvo na tribulação, mas é muito melhor você participar das bodas do Cordeiro e ser arrebatado.